Eu acho que tem uma série de paradoxos associados a esses processos eleitorais no Brasil, sem dúvida, né? Uma das coisas interessantes, sobretudo nas eleições parlamentares, é que, de um lado, as pessoas ficam ansiosas por renovação, compreensivelmente, né? E, do modo geral, os resultados eleitorais não lhes faltam nesse sentido, porque normalmente a gente tem renovação da ordem de 40% a 50% das casas legislativas em cada eleição, o que é bastante alto em termos comparativos. Só que a sensação é de que essa renovação, em vez de ser para melhor, muitas vezes é para pior, e os jornais volta e meia falam, temos a pior legislatura da história, coisas do gênero. O que acontece aí? Eu tenho a sensação, nessa eleição falou-se muito do Tiririca, o palhaço Tiririca, foi campeão de votos em São Paulo. Né? Acho que foi o mais votado do Brasil. O mais votado em São Paulo é sempre o mais votado do Brasil, claro, né? Em termos relativos, de fato, ele não foi, mas ele foi o que teve mais votos. Enfim, o Tiririca, seja ele quem for, ele tem todo o direito, como qualquer cidadão, de ser candidato e, tendo os votos, se eleger. No entanto, há algo aí que é uma espécie de truque, né? Qual é, no meu juízo, o calcanhar de Aquiles do sistema de representação brasileiro, do sistema político brasileiro? É a gente constituir um sistema de controle fidedigno, confiável, das prestações de contas da campanha. O financiamento de campanha está fora de controle, né? Esse é o nosso calcanhar de Aquiles, eu diria. Se há razão para fazer uma reforma política, ela deveria estar prestando atenção em como não resolver de uma vez por todas. Todo lugar do mundo tem lá algum caixa 2, mas o tamanho relativo do caixa 2 importa muito, né? E aqui no Brasil está muito fora de controle. O que acontece aqui? Com a eleição proporcional, com a lista aberta, com cada coligação podendo apresentar uma vez e meia o número de cadeiras em disputa, a gente tem muitos candidatos. Em Minas, para ter um exemplo, esse ano a gente teve 600 e tantos candidatos a deputado federal e 1.100 e poucos candidatos a deputado estadual. Então, isso é uma pulverização gigantesca. E, então, a disputa é, se você é dono de um reduto, você terá lá 1% dos votos e se elegerá. Se você é muito rico, talvez você consiga alavancar o seu número de maneira a ser lembrado ali. Mas a eleição é muito impessoal, muito despolitizada. E na falta de controle eficaz, tem uma indução à ilicitude, né? Porque é uma competição. Quem se recusa a montar o seu caixa 2 tem uma desvantagem competitiva na medida que o tribunal não consegue ser muito eficaz em vigiar de maneira competente 1.000 e tantas prestações de contas, né? Então, o que acontece? Se você não é um milionário que usa seus recursos próprios e consegue saturar a publicidade, e se você não é dono de um reduto, uma boa chance de você ser lembrado é sendo uma celebridade. E o que as coligações fazem? Elas economizam dinheiro, digamos assim, economizam a necessidade de arrecadar, salpicando a sua lista de celebridades. É um Romário, é um Tiririca, é alguma coisa. Quer dizer, isso é muito ruim. Quer dizer, as celebridades são um mal menor. Porque chegou lá, é um deputado, talvez seja bom deputado, provavelmente será um mau deputado, mas é o de menos. O problema é o problema estrutural ali quanto ao financiamento. Que você cria um sistema viciado financeiramente. Duas coisas. Primeiro, favorece quem tem muito dinheiro, o que em si é ruim. E depois, favorece quem está aportando dinheiro ilegal na campanha, né? Se você não consegue... Então, favorece no limite até o crime organizado. Pois é. Opa! Olha aí, os rostos mudaram, mas a maneira de fazer política também mudou ou continua a mesma? Olha, nós vamos continuar conversando, tentando responder esta questão e outras após o nosso intervalo. Então, vamos para o nosso primeiro intervalo e já já estaremos de volta. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Em Pauta, aqui pela sua TV Canção 9, e hoje conversando sobre esse tema importante. Nós já vínhamos aqui no Em Pauta debatendo um pouco sobre a política, a economia mundial, essa nova configuração, não é, da economia e da política mundial, aí as ascensões de Brasil, Rússia, China, Índia, enfim, depois hoje todo esse, no melhor sentido da palavra, rebuliço no mundo árabe, enfim, e em meio a isto, o governo brasileiro está aí, o governo brasileiro está trabalhando, o governo está composto, são novas lideranças, partidos, nomes diferentes, rostos diferentes,
Mas a gente se pergunta logo no início desse bloco, a partir do que falávamos no primeiro. Professor, os rostos mudaram, não é? Mas a gente se pergunta logo de imediato, e a maneira de fazer política? Mudou ou ainda continua a mesma? Parece que continua a mesma, é isso mesmo? Eu acho que a maneira de fazer política não haveria de ser: fizemos uma eleição, trocamos o governo, outra política emergeria. Não é assim que acontece. A gente tem um certo conjunto de regras que induzirá certo comportamento que os políticos eventualmente aprendem, que atende da melhor maneira a seus interesses dentro dos quais eles se movem naquele ambiente. Então, na medida em que você tem um certo enquadramento institucional que vai ser eficaz para alguns propósitos, mas eventualmente deixa alguns furos com outros objetivos, como na minha avaliação a gente tem essa falha com o controle do financiamento de campanhas, os políticos ali dentro se adaptam aos constrangimentos que eles recebem e tentam viver ali dentro. Então, dado um certo conjunto de regras, os políticos operam sua pequena luta cotidiana ali dentro, que afinal de contas a gente tem que pensar um pouco isso, gente. Com frequência pensa na política assim, os políticos de um lado, a sociedade do outro, os políticos como um ator ou um grupo. É muito importante para a gente ter uma apreensão mais realista, talvez, do que se passa, apesar que os políticos estão competindo entre eles. Estão lutando entre eles, eles divergem, estão ocupando opções. Então, às vezes, eles se veem fazendo coisa que eles mesmos falam, isso é feio, e minha mãe não aprovaria que eu fizesse isso. Mas se eu não fizer, o meu adversário vai chegar antes e eu vou estar representando mal as pessoas que votaram em mim. Então, tem uma luta sendo travada e o desafio permanente de nós todos é podermos constituir um conjunto de regras que faça com que essa luta seja travada da maneira mais sadia possível do ponto de vista do interesse público. Aliás, sobre que não é trivial. o motivo dessa luta, já nós vamos falar, porque tem aí alguns pontos assim muito interessantes. Porém, Frei, aqui também cabe um parênteses muito interessante, porque é a primeira vez, salvo engano, aí na história do nosso Brasil, que, claro, a primeira, presidente, isso não resta dúvida. Mas depois um número de mulheres também à frente dos ministérios. Qual foi a sua impressão? Claro, a presidente já havia anunciado durante a campanha que teria, sim, um número de mulheres ao seu lado. Com mulheres no governo, a gente fica a se perguntar, porque a mulher é sempre mais delicada, mais cuidadosa, aparentemente gasta menos, será? Esse papel da mulher no governo à frente dos ministérios, qual foi a sua impressão? Como é que está sendo? Bom, primeira coisa, vou tomar a liberdade de discordar de você, no sentido de dizer novas lideranças. Tem algumas que já estão caindo aos pedaços, Puxa. mas em todo caso, Sim. sem ofender ninguém, né, porque afinal terceira idade também tem que ter também vez, conta, né? A gente tem que ter Mas também vez não pode se demorar a exaustão, né? Não, fora a brincadeira, sem dúvida nenhuma, no meu raciocínio, quando comecei a ensinar doutrina social da igreja, já uns 30 e poucos anos atrás, eu já insistia, um bom governo deve ter um equilíbrio também no sentido de gênero, ou seja, o masculino e o feminino. O projeto de Deus os criou homem e mulher para administrar com sabedoria todas as coisas. Não é? Claro que aquele esquema, o homem é mais racional, a mulher é mais afetiva, etc., é um esquema artificial, mas que tem algo de verdadeiro, não há dúvida nenhuma. E nesse sentido, foi um passo em frente. Há muitas nações que fazem questão de um equilíbrio já como ponto de partida. E, por exemplo, a Bachelet, no Chile, ela realmente chegou a 50%, eu acho, ou quase 50% de mulheres. Eu acho que é uma coisa interessante, em primeiro lugar, porque ser mulher não significa não ter a mesma ou maior capacidade do que o homem. Tanto assim que nas empresas, cada vez mais o número de mulheres que vai pegando pontos estratégicos vai crescendo. Na editora Vozes nem quero falar, né? Tem umas mulheres fortes lá. Né? Não, realmente a gente coloca em ponto-chave, não interessa se é homem ou se é mulher, interessa a competência. Agora, o fator feminino, em certas áreas, eu acho que tem um peso muito grande. Por exemplo, pena, não é, até certo ponto, que em algumas áreas que eu esperava que fossem mulheres, não foram mulheres. Por exemplo? Por exemplo, na área da saúde, por exemplo, na área da educação, não é que desmereça o ministro da Educação, não, claro, nenhum dos dois. Apenas, talvez, trouxesse uma nova fisionomia. Por outro lado, o ministro também é um ministro.
ele tem toda uma assessoria. Então, o elemento feminino pode aparecer nesse segundo escalão, terceiro escalão, com muita força. É claro que tem gente que vai dizer, pois é, Frei, e a igreja? Como é que fica, né? Eu diria, olha, nunca teve tanta mulher na igreja quanto agora. Ou seja, elas também estão aí na teologia, estão escrevendo, estão, digamos assim, dando palestras, entrevistas. Você olha, quanta mulher está, digamos, lançando a sua compreensão de igreja, de sociedade, está participando efetivamente. Não tem, digamos, certos ministérios, mas tem outros ministérios. Verdade. Em outras palavras, eu acho que é um passo importante e eu, pessoalmente, fiquei muito, digamos, gratificado vendo o rosto feminino. Isso dá uma esperança. Agora, tem mulher que também é durona, né? Isso não quer dizer, mas o elemento feminino eu acho importante. Tá certo. Olha, nós vamos para o masculino e o feminino, né? Então fomos às ruas e perguntamos às pessoas, pura e simplesmente, depois desses primeiros meses do governo Dilma, né? O que você está achando do governo? Vamos ver o que as pessoas responderam. Dá para ter uma base boa com Lula, a influência dela é boa, então acho que dá para confiar nela. Bacana, acho legal, as promessas estão sendo cumpridas até aqui, tem feito alguma coisa, eu acredito que precisa de mais tempo, Eu acho que daqui uns tempos é que a gente vai poder estar falando isso com mais certeza do que é a Dilma. Até agora é bom, torço por ela, né, principalmente por ser mulher. Promete muita coisa, quando chega na hora não faz nada. A questão do salário mínimo agora também, muito pouco, já não. Eu acho que eu sou uma pessoa que vive de salário, tem que ter, eu acho, base de salário, tanto para eles como para nós também. Até agora não vi nada acontecer diferente do que já tinha antes. Mesma coisa, mesma história, continua, né? Repete. Eu acho que ela vai propor coisas boas, está seguindo a campanha do Lula, eu tô achando que vai vir coisa boa, aumento de salário agora também, eu acho que são propostas boas. Está na fase de continuidade, a questão de corte de gasto público, embora eu seja funcionário público, eu acho que tem que cortar mesmo, mas otimizar